Olá, hoje no mundo político, os militares e os ataques à democracia. Diálogos revelados na imprensa e em investigações da PF colocam diversos militares no centro de uma trama contra o resultado das eleições de 2022. As conversas vazadas indicam que eram traçados planos objetivos para um golpe de Estado em favor da permanência do ex-presidente Jair Bolsonaro no poder. Quais impactos desses fatos da história recente do país para a imagem das Forças Armadas? O que esperar de sua atuação institucional nos próximos anos? Eu converso com o professor de História Moderna e Contemporânea da UFRJ, Francisco Carlos Teixeira. Ele é um dos autores do livro Como Não Fazer um Golpe de Estado no Brasil, lançado pela editora da Universidade de Pernambuco. Professor Francisco, um prazer recebê-lo no Mundo Político. Seja bem-vindo. Obrigado, eu agradeço o convite. Professor, seu livro recém-lançado, analisa e busca dar algum sentido histórico ao golpe mal sucedido, patrocinado por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Como podemos dimensionar o envolvimento de setores militares no dia 8 de janeiro? Eu diria que, na verdade, nós temos, para entender o golpe, três pilares, três forças que movimentaram o golpe. Aquela multidão de 20 mil pessoas que estavam nas ruas de Brasília, quase todas financiadas por empresas, agronegócio, setores conservadores da economia brasileira, um núcleo dentro do governo do Distrito Federal, representado pelo então secretário de Segurança, Anderson Pires, e um núcleo dentro dos órgãos do governo federal, ou seja, dentro das Forças Armadas, do próprio GSI, da própria ABIN, que por omissão ou mesmo por ação subreptícia participaram do golpe, trazendo de volta os militares para a cena política brasileira. Muita gente de alta patente, né? Sem dúvida nenhuma, quer dizer, nós vemos aí que estão surgindo, e já tínhamos anunciado isso no livro, não só oficiais superiores, patentes de coronel, tenente-coronel, generais, mas também pessoas que ocupavam cargos de grande responsabilidade e de responsabilidade de segurança das instituições e que não compareceram ao seu dever. Faltaram ao dever ou aderiram a essa motivação golpista. A obra também destaca, professor, erros de avaliação da área de inteligência durante a fase de transição e montagem do terceiro governo de Lula. Que falhas foram essas? Olha, na verdade, o que aconteceu é que não houve transição no setor de defesa e assuntos militares. Foram criadas comissões em todos os âmbitos ministeriais, mas nesse âmbito, tanto o ministro-chefe do GSI, então, o general Gonçalves Dias, quanto o atual ministro da Defesa, eles não quiseram discutir a questão com a sociedade civil, com os especialistas. Eu faria uma pequena observação dizendo que nos últimos 30 anos, essa área de assuntos militares cresceu enormemente nas universidades, em programas de pós-graduação, em institutos de pesquisa. E nada disso foi usado, nada dessa experiência foi incorporada pela comissão de transição. Por que o senhor acredita que isso aconteceu? Porque tanto o general Gonçalves Dias quanto o ministro da Defesa, eles tinham uma espécie de uma doutrina, uma explicação oficial para os acontecimentos, no qual eles consideravam que o bolsonarismo não era um risco, não era uma ameaça. Tanto que o ministro da Defesa chegou a afirmar que nos tais acampamentos bolsonaristas, chamados de acampamentos patrióticos, ele tinha amigos e até parentes, e que eram democratas que estavam ali. Mesmo quando se descobriu bombas, artefatos explosivos, um plano para explodir no aeroporto internacional de Brasília, criando grande caos.
Então, essa doutrina de que todos eram democráticos e que se podia fazer um apaziguamento com esse setor golpista fez como se tivesse tido um apagão de inteligência no país. O senhor citou, né, o ex-general, o general Gonçalves Dias, né, ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, e ele e militares ligados à gestão Bolsonaro, né, o coronel Mauro Cid, o general Heleno, o general Braga Neto, todos estão na alça de mira da CPI instalada no Congresso. A comissão pode amplificar o debate público, professor, sobre os limites desrespeitados por eventuais integrantes das Forças Armadas, né, por cada um deles, individualizar condutas? Sem dúvida, e deve fazê-lo. Eu chamaria a atenção que, fora esses que se tornaram notórios nos últimos dias, nós devemos chamar a atenção, por exemplo, para o coronel Fernandes da Hora, que era o comandante da Guarda Presidencial do Palácio do Planalto, ou o próprio general Dutra, que era o comandante militar do Planalto. Por que essas pessoas não agiram? Por que essas pessoas não tomaram decisões adequadas no momento adequado? Principalmente o coronel Fernandes da Hora, né, que, segundo as palavras do próprio presidente Lula, né, o que aconteceu foi que se abriram as portas do Planalto. O palácio não foi invadido e destruído de fora para dentro, mas de dentro para fora. Então, a responsabilidade da guarda presidencial, são cerca de 900 homens que estão ali, né, não ter sido mobilizada é extremamente grave e a gente deve saber as razões por que isso não aconteceu. Nas novas conversas reveladas pela imprensa na última semana, algo lhe chamou mais atenção? Duas coisas me chamaram a atenção. Primeiro, a extensão dentro das forças militares, né, dessa vontade, desse humor golpista, muito maior do que nós pensávamos originalmente. E, em segundo lugar, a conexão entre o golpismo militar e as bases bolsonaristas no Rio de Janeiro e o próprio submundo do Rio de Janeiro. Como essas pessoas se locomoviam, né, da ajudância da presidência da República, né, para setores militares, para setores do Rio de Janeiro, envolvendo, né, o submundo do Rio de Janeiro, o mundo bolsonarista do Rio de Janeiro e sua conexão militar dentro do Palácio do Planalto. A revista Veja também trouxe um personagem até então anônimo, o coronel Jean Lavan Júnior, ex-subchefe do Estado-Maior do Exército, que agora ocupa cargo na Embaixada Brasileira em Washington. Algo surpreende nessa aparição? Não depois do que a gente viu de generalização. O cargo que ele se atribui, ou está sendo atribuído, não existe. Há um erro aí. Quer dizer, o chefe, o subchefe, né, de comandos no Brasil são generais. Esse senhor é um coronel. Ele tinha, na verdade, um setor de assistência e nunca de comando nesse sentido. Tá? A informação não está correta nesse ponto. Mas é interessante notar como todos esses envolvidos no processo, o coronel Fernandes da Hora, o general Dutra, o coronel Lawande, né, foram presenteados com cargos extremamente importantes já na administração Lula, né, através do Ministério da Defesa e do Comando do Exército. Quer dizer, não só não se tomou inicialmente nenhuma posição para puni-los, como também eles foram presenteados com adjutâncias no exterior. O senhor falava de ligações, né, com o submundo ali do Rio de Janeiro. A que exatamente o senhor se refere? Eu me refiro principalmente ao coronel Elcio Franco, que é um dos acusados dessa participação, de ter aí, e a ideia de reunir pessoas no Rio de Janeiro para a mobilização do golpe. O roteiro traçado pelos militares, professor, incluía até uma consulta ao jurista Ives Granda Martins, né, que é um notório defensor da interpretação segundo a qual o artigo 142 da Constituição daria guarita para que o Exército, Marinha e Aeronáutica
atuassem como poder moderador em casos de instabilidade. Como que o senhor avalia o papel que o Supremo e a Justiça Eleitoral desempenharam diante dessas estratégias que foram cogitadas? Eu me surpreendo muito que um jurista, mesmo conservador, mas com a capacidade intelectual do doutor Iris Grande, ele insista nessa interpretação do artigo 142. O artigo 142 ele foi quase imposto na Constituinte em 88, né, e participou da redação dele, tentando adequá-lo a uma Constituição democrática, figuras como Fernando Henrique Cardoso e o então também deputado constituinte José Genuíno. Eu entrevistei ambos, conversei longamente com todos os membros que faziam parte da comissão de redação, né? Mesmo na sua redação inicial, o artigo 142 não dá de maneira alguma nenhuma iniciativa a qualquer comandante militar para intervir nos assuntos políticos da República. Mas, mesmo assim, durante o governo Fernando Henrique Cardoso, ele que participou da redação do artigo e sabia do risco que poderia ter essa interpretação errônea, ele promoveu duas mudanças no artigo 142. Por essas duas mudanças, o artigo só pode ser acionado através de parecer justificativo do ministro da Justiça dirigido ao presidente da República. Então, nenhuma iniciativa cabe aos militares. Essa noção de que os militares têm um poder moderador sobre a República, um antigo poder moderador herdado do Império do Brasil, né, é absolutamente ideológica e não tem base, né, no direito constitucional brasileiro. O Supremo, inclusive, se manifestou a respeito algumas vezes, né, por meio de entrevistas de ministros que tocavam nesse ponto. Exato isso, quer dizer, por isso eu me surpreendo que um jurista de notório conhecimento e uma grande bagagem insista nisso, a não ser que seja por motivos ideológicos. Nós temos um capítulo judicial importante pela frente, né, já nas próximas semanas, julgamento do TSE, que pode tornar Jair Bolsonaro inelegível. O senhor acredita que esse julgamento pode levar em consideração aí todo esse contexto golpista revelado nos últimos meses? Eu acho que esse é um ponto muito sensível e fundamental, não só para o hábitos, o como fazer a política no Brasil, mas como isso ficará como um registro histórico. Se nós caçarmos os direitos políticos do ex-presidente Jair Bolsonaro por uma questão como a caderneta de vacinação dele, nós estaríamos sinalizando muito mal, né, para a população, para a participação política da cidadania. Acho que já se compôs dentro do Superior Tribunal Eleitoral a ideia de que Bolsonaro deve ser julgado pelo conjunto da obra. Né? E o conjunto da obra implicou em diversas ameaças de golpe, como no 7 de setembro de 2021, como no dia 30 de outubro de 2022, no segundo turno, no dia 12 de dezembro de 2022, quando se teve violências nas ruas de Brasília, culminando no 8 de janeiro. Então, seria bom ser avaliado o conjunto da obra e não tentar pegá-lo por um detalhe que parecerá uma vitimização, que dará origem a uma vitimização do ex-presidente. Como é que o senhor tem visto a estratégia da defesa do ex-presidente, né, em relação a essa questão de atos golpistas, né? Os advogados têm dito que não há nenhuma prova de que ele diretamente, em algum momento, teria, de fato, dado passos adiante em relação ao golpe. Olha só,
Quer dizer, no dia 7 de setembro de 2021, ele convocou as massas em Brasília e em São Paulo e disse que não ia obedecer mais o Supremo Tribunal Federal e ofendeu profundamente o ministro Alexandre de Moraes e, inclusive, elogiou as pessoas que lançaram foguetes, etc., contra o prédio do Supremo Tribunal Federal, né? Isso são fatos concretos. Agora, nós temos que ter clareza também, eu sou historiador e as comparações em história são muito comuns, né? Que, por exemplo, o Tribunal Penal Militar de Nuremberg, que julgou os criminosos da Segunda Guerra Mundial, ele nunca conseguiu apanhar uma ordem escrita de Hitler para internar judeus em campos de extermínio. No entanto, todo o clima criado, toda a propaganda feita, toda a fala, a construção da linguagem nazista desenvolvida por Hitler culminou nos campos de extermínio de judeus. Então, não é preciso que tenha uma ordem escrita nesse sentido. Professor, voltando a falar dos militares, eles também ocuparam posições de destaque em diversas áreas do primeiro escalão do governo Bolsonaro. Pensando de forma geral e independente do destino do ex-presidente na justiça, qual saldo ficou dessa participação maciça em cargos civis de um governo para a imagem pública das Forças Armadas? Eu tenho conversado muito com amigos, ex-alunos meus, né, que são hoje oficiais superiores, oficiais generais, e eles têm insistido na tese de que o militar, quando sai do quartel, quando sai da sua organização militar e ocupa um cargo político, ele deixa de ser militar e passa a ser político. E tem que ser tratado como político e não como militar. Eu concordo com isso. Acho, inclusive, que o projeto do deputado Zaratini, né, de fazer com que aquele militar que ocupe cargo político tenha que ir automaticamente para a reserva é fundamental. Mas, para a percepção geral da população, né, e até porque eles faziam questão de se apresentar como coronéis, como generais, usavam fardas, o que ficou foi a identificação profunda entre o bolsonarismo, né, o que aconteceu durante a pandemia, o genocídio Yanomami, as tentativas de golpe e os militares. É preciso que os militares brasileiros agora procurem construir uma agenda positiva e extremamente profissional, o que é possível, e nós temos excelentes profissionais militares dentro das forças, para que essa imagem e essa associação não perdurem. Professor, você já pontuou em outra entrevista que a intervenção civil na segurança pública do Distrito Federal, após as invasões da Praça dos Três Poderes ali, logo em seguida, né, o dia 8 de janeiro, foi um marco histórico por romper com a tradição da tutela militar. Por que essa simbologia é tão importante? Porque nós estávamos vendo, desde 21, uma campanha massiva nas ruas a favor daquilo que era chamado de intervenção militar constitucional, ou intervenção militar com a Constituição, coisas desse tipo, que não era nada mais do que chamar o artigo 142 da Constituição, a garantia da lei e da ordem, para entregar o governo aos militares. No passar dos minutos, nem das horas, mas dos minutos do domingo, dia 8 de janeiro, se discutiu muito como seria retomar o controle da capital. E aí teve um papel fundamental, né, o ministro da Justiça e dois auxiliares dele, o jornalista Ricardo Capelli e o jurista Wadi Damus, que perceberam claramente que chamar um general e entregar a ele o comando de Brasília seria realizar a tutela militar que estava se pedindo ali no meio daquele tumulto. Por isso se optou pelo artigo 136 da Constituição, que prevê a intervenção em casos necessários, casos de risco institucional, por um civil. Pela primeira vez desde a fundação da República, né, uma medida de garantia da segurança pública foi tomada sem chamar o Exército.
O que decepcionou, né, todos aqueles que estavam com o golpe engatilhado, porque trazer o Exército seria exatamente, né, avalizar essa intervenção. Superado esse tensionamento inicial, né, já temos aí quase 6 meses de governo, o que lhe parece a relação até aqui entre o governo Lula e as Forças Armadas? O presidente teve êxito aí em uma espécie de desbolsonarização das tropas? Olha, no início não houve nenhum movimento de afastar essas pessoas ideologicamente comprometidas com o bolsonarismo, nem mesmo depois do dia 8. Talvez tenha sido esse o grande erro do general Gonçalves Dias e tenha lhe custado o cargo. Agora, com essas revelações, nós já vimos que todos os comandos militares do Brasil foram mudados, exceto aqui do Rio de Janeiro, leste. Todos foram mudados, os departamentos foram mudados. Nós temos hoje mais ou menos em torno de 240 mudanças de comando, desde o mais alto comando, o comando do Exército, né? Saiu o general Arruda, entrou o general Tomás, até os departamentos de pessoal, de equipamento, financeiros, dentro da estrutura do Exército. E isso tem dado um rejuvenescimento às forças. Essas mudanças já caracterizam, na visão do senhor, a chamada limpa, que é a expressão que tem sido dita nos bastidores, que seria o desejo de Lula em relação às estruturas das Forças Armadas? Lula manifestou 2 vezes o desejo dele de que o pessoal comprometido com o bolsonarismo, independente de ser militar ou civil, fosse afastado. Isso se tornou muito claro no dia 8 e 9 de janeiro, quando Lula insistiu, fez a intervenção federal, nomeou um não militar, Ricardo Capelli é um jornalista, para fazer a intervenção em Brasília, e se esperava que essas novas nomeações acontecessem. Entretanto, isso não aconteceu. Continuou prevalecendo essa política de apaziguamento, de fingir que não estava havendo, né, nesses órgãos federais. O que acabou levando ao escândalo de 19 de maio, quando apareceram aquelas imagens do general Gonçalves Dias, perplexo, perdido, no meio dos invasores do Palácio do Planalto, né? Nesse momento, e agora com a notícia da amplitude, né, dessa posição dentro das Forças Armadas, Lula foi muito firme, muito direto no desejo de anular essas nomeações benevolentes, principalmente adjutâncias no exterior, e, ao mesmo tempo, afastar da linha de comando elementos comprometidos com o golpismo. Muito se fala, nesse momento de largada do governo, de dificuldades de Lula junto ao Congresso. Mas essa relação com os militares, o senhor diria que ela também é tão delicada quanto aí para a governabilidade? Olha, a relação do presidente com o Congresso faz parte do jogo republicano, né? Quer dizer, nós temos na Constituição de 88, que é uma excelente Constituição na parte de direitos e garantias, foi uma Constituição anti-regime militar que lhe antecedeu, então a parte de direitos e garantias é muito boa, mas a Constituição de 88 tem um erro. Ela faz parte daquelas constituições, já aconteceu na Terceira República Francesa, na República de Weimar, alemã, né, dela ter um erro constitucional. Ela vai e avança de uma forma que parece criar um regime parlamentarista, mas no final ela se torna presidencialista. Isso criou dentro do regime político brasileiro aquilo que o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso chamou de presidencialismo de coalizões, uma forma muito difícil de governar. Mas ela está prevista na Constituição. A questão com os militares é que é de outra monta, porque, na verdade, a conspiração à vida e a tentativa de golpe não foi uma tentativa de golpe contra o PT ou o presidente Lula, foi uma tentativa de golpe contra a República, a nova República estabelecida pela Constituição de 1988. Então, temos que diferenciar aquilo que é um jogo no interior da República. Pode ser bom ou mal, a gente tem avaliações dessas relações, mas está dentro do jogo.
e o que é externo, o que pretende, inclusive, eliminar a República. O senhor já lecionou, professor, na Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, na instituição de elite da Força, além de ter assessorado o Ministério da Defesa. Participou também do GSI. Por que é tão difícil mexer, entre aspas, com os militares na história brasileira? Os militares brasileiros, eles criaram uma mítica de que eles são os fundadores da nação e que isso aconteceu em Guararapes, quando eles venceram os invasores holandeses e montaram o que seria a nacionalidade. A ideia, inclusive, de que os militares antecedem a nação, eles criam a nação. O que é uma ideologia, não é história. Nós estávamos no período colonial, sequer existia Brasil como a gente conhece nesse sentido, e travamos uma guerra a favor de Portugal, em toda a verdade. Mais tarde, eles derrubam o Império e proclamam a República em 1889, e passam a se considerar como os tutores, né, da República que eles proclamaram em 1889. Isso é uma questão ideológica e está nos currículos, está nas discussões, está nas aulas. O que nós temos que mostrar é, na verdade, uma história mais complexa, uma história mais ampla do que essa história conduzida ideologicamente. De que maneira isso pode ser feito rapidamente, que a gente já está encerrando nosso tempo, assim, no âmbito da formação dos militares brasileiros? Em primeiro lugar, nós temos que aproximar os militares da sociedade em vários aspectos, né, principalmente das universidades brasileiras. E, em segundo lugar, deve-se pedir uma discussão comum entre universidade e militares para a reforma desses currículos. Temos que ampliar essa discussão e modificar os currículos das escolas e academias militares. Muito obrigado por essa conversa conosco, professor Francisco. Até a próxima. Eu conversei com Francisco Carlos Teixeira, professor de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro e um dos autores do livro Como Não Fazer um Golpe de Estado no Brasil, lançado pela editora da Universidade de Pernambuco. Falamos sobre o envolvimento de militares em uma mal-sucedida tentativa de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro de atentar contra o resultado das eleições de 2022. Dos impactos dessa conjuntura para o governo Lula e a imagem institucional das Forças Armadas. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.